dia, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. E nós continuamos falando dos personagens da Bíblia, do Novo Testamento. Então, pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. E vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre José. José quer dizer aquele que acrescenta, ou, se você prefere, Deus multiplica, no sentido de acrescentar, no sentido de colocar mais. José tem a sua genealogia dita por Mateus, já no capítulo 1. Mateus 1, ele já fala da genealogia de José. E nós vamos ver aqui que Jesus, através de José, vem da dinastia de Davi, ou seja, ele é descendente de Davi. José era noivo de Maria, depois ele se casa com Maria. Neste meio tempo, entre ele se tornar noivo e se casar, ele recebe a notícia de que Maria está grávida. E, na verdade, ele fica um pouco temeroso dessa situação toda, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas, de qualquer forma, ele vivia na Galileia, numa cidade de nome Nazaré. Dizem os estudiosos, os historiadores, que ele teve outros filhos com Maria, inclusive esses outros filhos, o nome desses outros filhos é citado. Alguns estudiosos dizem que quando ele fala filhos, né, de Maria ou de José aqui, ele está se referindo a alguns parentes próximos e não a filhos especificamente. Então, nós temos um conflito aqui entre algumas pessoas que dizem que Jesus teve irmãos e algumas pessoas que dizem que Jesus não teve irmãos. Em verdade, assim, filho de José, ele não era, ele era filho do Espírito Santo, ele era filho de Deus, tá? Maria é que concebeu. Mas José teve outros filhos com Maria, portanto, eles não eram irmãos consanguíneos vindos de José. Isso, esta é a explicação de alguns autores. Alguns autores dizem que não, que Maria só teve um filho e este filho era Jesus. Ele era carpinteiro. Na verdade, a expressão que é utilizada na Bíblia, ela não dá certeza de ser um carpinteiro, ou seja, aquele que mexe com madeira, mas sim construtor, ou seja, aquele que usa vários materiais, não só a madeira, mas outros materiais também. Por exemplo, pedra, que era muito comum na época. Então, ele era um construtor, seja com madeira ou seja com outros materiais. Na verdade, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele queria liberar Maria, ele queria ir embora e deixar Maria sem acusá-la de adultério, uma vez que ele sabia que Jesus não era filho dele. E aí o que acontece? Num sonho, um anjo fala para ele: José, não faça isso, não faça isso. Este filho, ele é um filho miraculoso, ele é um filho vindo de Deus. Então, Maria não adulterou, Maria não te traiu. E ele, veja como havia aí um conhecimento de Deus, uma proximidade de Deus. A gente imagina, só Maria era próxima o suficiente para ter um filho, que é Jesus. Não, José também, porque José não foi escolhido ao acaso. José foi escolhido a dedo para ser filho de Jesus. Para ser pai de Jesus, perdão, para ser pai de Jesus. Por que isso? Porque nós precisávamos de um pai que desse a Jesus tudo que ele, enquanto uma criança, enquanto em desenvolvimento, ele precisasse. E José era essa pessoa. Uma pessoa que entendesse, que tivesse comunhão suficiente com Deus para entender tudo isso. Então, ele revela, o anjo revela a José, José entende isso e a partir deste momento ele assume como pai de Jesus, fazendo
tudo que fosse necessário para o crescimento físico, espiritual, mental completo de Jesus. Então José também tinha comunhão com Deus. Se não fosse assim, Deus não poderia falar com ele a qualquer momento, através de sonhos, e ele cumprir tudo que Deus falou para ele, à risca, porque ele cumpriu à risca tudo que Deus lhe falou em sonhos. Veja lá, em relação à concepção, José teve um sonho, e ele entendeu, aceitou e assumiu a paternidade física de Jesus. Apesar de não ser o pai, ele assumiu todo o papel e a função de um pai naquela cultura, naquela época. Segundo lugar, ele apresentou Jesus no templo, isso está em Lucas 2, que é o mais completo, onde nós temos mais detalhes, tem outras, mas aqui está mais completo. Então aqui ele apresenta assim, cumpridos os 8 dias, foi dado o nome de Jesus para circuncidar. Então com 8 dias ele circuncidava. Ele cumpriu todas as regras de Moisés. Ele circuncidou, ele deu o nome de Jesus, porque foi esse o nome que o anjo disse para dar a Jesus. E aí, cumpridos os dias de purificação, levaram-no a Jerusalém, no templo, para fazer a apresentação. O que é essa apresentação? Como ele era o primogênito, ele tinha que dar a oferta de primogenitura. Então, a oferta de primogenitura, dependendo da pessoa, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, podia ser mais ou podia ser menos, podia ser um animal maior ou um animal menor. Aqui, José, como era uma pessoa sem muitas posses, ele deu um mínimo de oferta, que eram duas pombinhas, 2 rolinhas. Só que veja que coisa interessante. Quando eles estavam no templo, eles encontraram Simeão e Ana. Ana era uma profetisa que estava no templo o tempo todo, servindo a Deus desde que o seu esposo morreu. Ela era filha de Fanuel. E aí olha o que Simeão diz para eles, né? O que ele falou. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo. Mais para frente ela diz assim, ele falou para Maria, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para mostrar tudo o que ia acontecer. E Ana, da mesma forma, Ana estava ali apenas para esperar o Messias. Tá? Porque eles sabiam que o Messias ia aparecer por ali, eles tinham comunhão com Deus e Deus havia revelado para eles. Depois disso, quando Herodes persegue as crianças, porque os magos disseram a ele que haveria de nascer o rei dos judeus, ele manda matar as crianças de até 2 anos de idade. Nós já sabemos disso, o amado já viu isso. Então, o que vai acontecer agora? José teve um sonho e Deus disse para ele, pegue a criança, pegue a tua esposa Maria e corre para o Egito. Vai se esconder lá, porque estão querendo matar a criança. E ele vai. Ele segue, ou seja, meu amado, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, para, sem questionar nada, cumprir aquilo que Deus lhe falava em sonhos. E quando ele estava lá, Deus dá outro sonho para ele, dizendo, volta, porque aquele que quer matar o teu filho já está morto. E aí ele volta, e ele não quer se instalar na região da Judéia, ele vai para a Galiléia, porque lá um dos filhos de Herodes era um pouquinho melhor do que o outro. E aí ele se instala de novo, então ele volta para Nazaré. Depois disso, nós não sabemos mais sobre José. Então, nós imaginamos que um pouco depois disso, em algum momento,
desde esse momento até o momento em que Jesus começa o seu ministério, José morre porque ele desaparece, ninguém mais fala de José, só de Maria. Então, imagina-se que José, nesse meio tempo, tenha morrido. Amém, amados? Bons estudos.